Então não basta gerar opinião ou fé, né? Então, veja, por exemplo, né? Esses dias eu estive em Pernambuco, em Caruaru. Vocês estavam lá? E alguém contou lá na palestra que estudava na Federal e um professor ficou muito aborrecido porque naquele ano, estranhamente, apenas um aluno tinha aderido à moda de não pentear o cabelo, de não tratar o cabelo, né? Apenas um aluno. Nos outros anos, os alunos iam entendendo aquilo que aquele aluno tinha entendido, que era o que o professor explicava, que era basicamente o seguinte: ora, você nunca deu ao seu cabelo o direito dele se expressar como ele é. Então você precisa parar com essa superestrutura ideológica sobre o seu cabelo. Você trata, você penteia, você passa condicionador, você faz chapinha, você estica, você faz hidratação, isso tudo é loucura. Você está submetendo o seu cabelo a uma violência. Deixa o seu cabelo se manifestar do jeito que ele é. E aí você vai descobrir exatamente quem é você, né? Olha que coisa. A pessoa cai nessa, que o discurso é muito convincente, né? Você, poxa vida, né? Você desde pequenininho penteia o cabelo. Você nunca deixou o seu cabelo se expressar, quem tem, né? Do jeito que o cabelo é. Ora, só que as pessoas não percebem que elas não estão fazendo isso espontaneamente. Elas só estão fazendo isso porque o professor está doutrinando-os a partir de um esquema de poder no qual ele é o manipulador. Então você veja, as pessoas não conseguem virar a mesa. A teoria crítica conta com isso. Você só consegue virar a mesa quando você sabe usar a sua inteligência. Quando você pega aquilo que você ouviu, você fala, peraí, vamos ver se isso aqui é verdade. Pô, a senhora está me dizendo para eu não pentear meu cabelo e está dizendo que eu pentei meu cabelo com um discurso de poder, enquanto a senhora está exercendo um discurso de poder sobre mim e está me censurando por isso? Quem é que está exercendo poder aqui agora? É a senhora sobre mim. Então, fica na tua. É a coisa mais razoável. Você olha para a realidade e você vê. Você percebe como é que é a realidade. Você vê o que está acontecendo de verdade, né? É como a questão do gênero. A gente vive falando, né? O gênero, as mulheres, os grupos feministas defendendo o gênero. É como se mulher não existe. Me fala, pelo amor de Deus. Como? O discurso ele não é a realidade. Não sustenta esse discurso. Percebe? Mas as pessoas só comem esse discurso, né? Não teve alguém que disse agora, esses dias eu vi, houve até uma palestra em que disseram, né, que Deus não é binário, que Deus ou Deus é transexual, ou Deus é bissexual, ou Deus é uma coisa desse tipo, né? Andaram falando uma bobagem dessas por aí. Escute, que eu saiba, Deus é espírito, por definição. Então as categorias sexuais, binárias, não se podem aplicar nele por definição. Então o que você está dizendo é um negócio completamente bobo, pueril, retórico, é panfletário, é totalmente frágil. Mas como as pessoas não usam inteligência, elas não têm um aparato para perceberem isso por si mesmas. Elas não conseguem captar essas coisas por si mesmas. Conclui São Tomás: com efeito desses princípios, por si mesmos conhecidos, considera que aquelas coisas que derivam deles por consequência necessária devem ser tidas com certeza. Aquelas, porém, que a eles são contrárias, devem ser rejeitadas totalmente. Há outras
pode dar um assentimento ou não. Ele está dizendo, na medida em que esses princípios que estão em nós, eles correspondem às coisas reais, a gente percebe se elas são verdadeiras ou não, né? Que a verdade, segundo disse o Tomás, é o ser quando recai debaixo da inteligência. Quando a sua inteligência diz, é assim, ou não é assim, ou pode ser assim, ou não. Isso é a verdade, você capta o ser pelo intelecto. Conclui ele, dessa forma, o lume da razão pelo qual os princípios não são conhecidos foi posto em nós por Deus como certa semelhança da verdade incriada que resulta em nós, donde, como todo ensinamento humano não pode ter eficácia senão pela virtude daquele lume, consta que somente Deus ensina interior e principalmente, como a natureza interna e principalmente cura. De modo algum, curar e ensinar é dito propriamente pelo modo supramencionado. Ele está dizendo, por fim, que há uma luz natural da razão. Você vai descobrindo que há uma luz em você, né? É assim mesmo. Na medida que você vai exercitando o intelecto, na medida que você coloca a cabeça para funcionar, você descobre que existe uma luz, que é a luz racional, que ela inclusive participa da razão divina, né? Assim como a segunda pessoa da Trindade, o Logos, é gerado eternamente do Pai, assim como o Filho é gerado eternamente do Pai, que o Filho é a expressão lógica de Deus mesmo, é Deus se exprimindo para si mesmo. Do mesmo modo, existem princípios, esses princípios da razão que estão em nós e que eles são inatos, eles simplesmente estão em nós. E são através desses princípios que nós conhecemos a realidade verdadeiramente. Agora notem, quando você vai ganhando intimidade com essa luz da razão, quando você coloca o intelecto para funcionar, e você coloca o intelecto para funcionar, abstraindo a realidade e voltando novamente sobre a realidade para conferir se aquilo que você percebeu corresponde à realidade mesmo ou não, quando você faz esse movimento de ida e vinda o tempo todo, o que acontece é que você vai descobrindo que há uma luz mais elevada ainda que a luz da razão, que essa deriva diretamente de Deus, que é a luz da fé. E a sua inteligência começa a namorar essa luz da fé, a tal ponto que pela vida de oração você vai se entregando a essa luz e você percebe que essa luz inclusive contém em si um poder, uma força que é muito maior do que a força da verdade natural. Concluo dizendo o seguinte: primeiro, se nós queremos montar colégios católicos, a primeira coisa que nós precisamos fazer não é ter uma sede, não é ter um plano de ensino, uma propaganda bem bacana. Se nós queremos montar colégios católicos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é esse processo pessoalmente. Nós precisamos estudar desse jeito, isso que o Hugo de São Vítor chama de meditação. Você lê para você ter conteúdos, esses conteúdos que você lê, que você aprende ouvindo aulas como essa, que isso também é leitura, segundo o Hugo de São Vítor, né? Você aprende lendo, né, comigo ou lendo sozinho. Na medida em que você lê e você tem conteúdos, você precisa pegar esses conteúdos e meditar sobre eles, comparando-os com a realidade o tempo todo. Até que de repente você descobre coisas, você faz descobertas, a luz da razão se acende em você. É aí que você descobriu a verdade. Isso é a verdade.
é esse flash, esse brilho, essa luz que explode no seu intelecto quando você, de fato, meditando, estudando, descobre. Há uma descoberta, há uma invencio, como dizem os latinos. Você achou a verdade. Quando você vai achando a verdade, e você vai achando outra verdade, e outra, e outra, e outra, você percebe que as verdades elas vão se acoplando umas às outras, que elas se relacionam, que elas não são isoladas. Então você nota que há uma arquitetura no universo, que você percebe só uma partezinha dela no começo, depois você vai percebendo uma maior, até que você vai poder chegar a ser como São Tomás na Suma Teológica. Você vai ter uma arquitetura completa do universo todo. Por quê? Porque você foi descobrindo verdades, e como essas não se contradizem, elas se integram num todo. Eu me lembro que uma vez eu vi um judeu explicando o que significa shalom. E ele diz, shalom significa paz, mas mais do que paz, shalom significa integridade. Ou seja, completude, partes que se completam. Então, as verdades se juntam. Obviamente, não verdades, entre aspas, contraditórias. Que aí não tem verdade, aí você tem o inferno, né? Que ninguém se entende, não existe... as contradições, elas se colocam uma ao lado da outra, e você não chega a conclusão nenhuma. Ora, é apenas quando a nossa mente chega à contemplação que nós chegamos à paz verdadeira. E é aí que nós estamos em condições de ensinar os outros, ou seja, de repetir esses exercícios em voz alta, para que as pessoas entendam e consigam também elas fazerem tantas descobertas, e assim poderem descobrir a verdade, e descobrindo a verdade elas consigam se enamorar dela. Queridos, isso é a coisa mais importante, porque vejam, isso é a maior força que move o mundo inteiro. Essa daqui é a da verdade. Por quê? O São Tomás explica isso, né? Ele diz que a maior força sobre o nosso intelecto é a verdade. Ou seja, aquilo que em nós é de mais forte é o intelecto. Pelo intelecto nós movemos todas as nossas potências, as nossas paixões, a nossa vontade. Pela nossa inteligência nós conseguimos nos programar. Quando eu descubro a verdade, eu recalculo a minha vida inteira. Quando nós fazemos as pessoas a reativarem as suas inteligências para descobrirem a verdade, nós estamos ativando a maior força sobre a humanidade. É maior do que a nova ordem mundial, maior do que o sistema econômico internacional. É mesmo. Agora, tem uma força que é maior do que essa ainda, que é a força da fé. Essa é infinitamente superior. A da verdade já é fortíssima. Quando nós começamos a ensinar a verdade, nós conseguimos parar, nós conseguiremos parar a nova ordem mundial pelo ensino da verdade. Se nós de fato fizermos isso, nós vamos parar, não do dia para a noite, isso vai levar um tempo, mas nós vamos parar a nova ordem mundial. Agora, se além da força da verdade nós chegamos à contemplação através da fé, e nós vamos crescendo na vida espiritual, vamos ganhando intimidade com essa outra luz, que é a luz da fé, e vamos nos entregando, então nós estamos aqui ativando a maior fonte de poder que existe no universo. Aí não tem quem nos segure, ninguém nos dete. Então, fundamentalmente, o que nós temos que fazer? Duas coisas.
ter uma profundíssima vida de oração. A vida espiritual verdadeira. Corrija-se moralmente, confesse-se, seja alguém que volta para Deus com todas as suas forças, tem uma vida de oração profunda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, estude, ou seja, leia e coloque a sua cabeça para trabalhar. Exercite a sua memória, aprenda coisas difíceis, aprenda disciplinas difíceis, medite, raciocine. Quando nós estamos no começo da nossa formação intelectual, nós não entendemos muita coisa, você vai armazenando muitos dados. Depois você começa a trabalhar com esses dados. Mas na medida que você faz isso, você começa a descobrir a verdade, e aquilo vai aprimorando o seu intelecto, sobretudo quando você não perde o contato com a realidade. Você volta para a realidade e confere, coisa que os nossos contemporâneos não sabem fazer. Porque as pessoas, elas começam a fazer um discurso abstrato, por exemplo, vou fazer um discurso aqui sobre a não violência. Ora, tudo bem, concordo que nós não devemos agredir as pessoas, mas como é que eu posso pregar a não violência para os agressores sem agredi-los? Portanto, quando estou falando de não violência, eu já estou incluindo no discurso que eu preciso exercer violência contra os violentos. Então o discurso pela não violência também é um discurso violento. Então ele não se aplica a si mesmo. Está vendo? Quer dizer, você não consegue, as pessoas não voltam para a realidade. Elas não conseguem voltar para a realidade. Isso se dá com qualquer outra coisa. Qualquer outro aspecto da realidade que você pega, Então, por exemplo, banheiros. Todo mundo sabe que banheiro serve para você cumprir certas funções fisiológicas. Não para exibicionismos de gênero. Ora, a partir do momento em que eu tenho banheiros de gênero, então, por exemplo, um homem pode entrar no banheiro feminino porque ele se apresenta como mulher, ou uma mulher pode entrar no banheiro masculino porque ela se apresenta como homem. Por exemplo, um homem que está fazendo a sua micção no mictório, como não será taxado de agressor sexual caso alguém o queira taxar desse modo? Quer dizer que na prática, para entrar no banheiro, um homem vai precisar consultar o seu advogado, ter um mandado de segurança, porque vai ficar impossível, se tornará impossível, porque é óbvio, num clima como o nosso, de desconfiança generalizada, você perdeu a liberdade, por exemplo, de ir ao banheiro. Então, ninguém se faz esse tipo de pergunta. Ninguém volta para a realidade e diz, tá, mas se for assim, Então, por exemplo, casamento. Casamento vem de acasalamento, Por quê? Os dois sexos se acoplam. Acho que não preciso desenhar. Ora, a partir do momento em que dois homens podem casar, ou duas mulheres podem casar, por que 5 homens não podem casar? Por que uma orgia inteira, você pega lá 50 pessoas fazendo uma orgia, você não pode dizer assim, eu vos declaro marido e mulher? Por quê? Porque você perdeu a função sexual que dá base para a instituição natural do matrimônio. Ou seja, a partir do momento que você vai criando outras figuras de casamento, você destruiu a principal. Então nem aquilo é casamento, nem o primitivo passa a ser mais. Você erudiu tudo. Por que as pessoas não percebem isso? Você voltando para a realidade, você nota que aquele discurso, ele é uma ficção. Percebe? Então, voltar à realidade. Isso a gente só pode fazer realmente exercitando a inteligência e exercitando a inteligência em níveis muito profundos.
Acho que dá para fazer 2 perguntas no máximo. Eu já passei do meu horário absurdamente. 15 minutos. Dá para fazer alguma pergunta, se alguém tiver. Alguém anota o papelzinho que eu vou buscar. O professor Felipe falou que quem quisesse fazer pergunta, anotava no papel para ser bem mais prático. E entrega a gente. Alguém escreveu no papel alguma pergunta? A primeira, deixa eu fazer assim. A primeira faz diretamente. Quem tiver pergunta já vai escrevendo, certo? O senhor falou sobre a evolução da educação nessa caminhada humana, né? Que primeiro era para o conhecimento da verdade, depois para criar pessoas virtuosas. O que o senhor está achando sobre essa nova tendência das escolas, que agora elas não querem mais avaliar? Eu não sei se é uma criação de força, porque eu já vi algumas escolas que falam sobre o conteúdo espiritual. E a principal frase que eles falam é: como querer que um peixe seja avaliado por subir uma árvore? E aí eu vi uma escola, que eu tenho um filho pequeno, e eu estou procurando uma escola para colocá-lo, e eu fico avaliando essas questões. E tinha uma que falava que era o desenvolvimento espiritual, psicológico, e no fim a criança não faz nada, você vai lá só para brincar, para aprender. E como é que a gente escolhe essa escola, se a gente não criar? Então, bom, essa questão concreta, isso que você está dizendo, né? Só um adendo. Então, as outras perguntas façam por escrito. A gente só permitiu que ela fizesse para ganhar tempo. Então, as outras façam por escrito e levantem a mão que alguém vai buscar aí a pergunta. Assim que tiver escrita. Isso que você está dizendo é o seguinte: como você estigmatizou a educação conteudista,